Bom dia, TBC. Paz, Senhor. Bem, é uma honra, mais uma vez, estar aqui com a nossa igreja. Quero agradecer aos irmãos pelas orações. Quero agradecer àqueles que nos apoiam, num projeto que a gente tem, pegando latinha e abençoando irmãs. Já pagamos não sei quantos passeios aí de mulheres com essa doação. Quero agradecer. Agradeço ao pastor Leandro, pastora Ju, pelo pastoreio. Amém? Eu gostaria que os irmãos, abram sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Os irmãos continuem orando por nós, em Água de São Pedro. Estamos avançando, já temos o PG em 3 casas, Maravilhoso, Daqui a alguns dias, quando a gente voltar, estamos em recesso esses 2 semanas, devido às férias, nós vamos preparar também para batizar o filho da primeira que se batizou. Olha, você pode aplaudir a Jesus? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amém. Minha esposa não pôde vir. A gente veio para São Paulo, Vem com alegria. E no caminho a gente ficou sabendo de uma irmã que as filhas dela, eu pastoreei, faleceu, E fui agora no velório de manhã, deixei lá minha esposa. E estamos aqui, mas ela deixa a paz a todos vocês. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Feche seus olhos. Pai, neste momento, nós iremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, aqui no culto, já louvamos, engrandecemos o Teu nome, através da nossa voz, palmas, danças, como foi apresentado aqui. Senhor Jesus, vimos novos membros, Senhor, e tudo isso nos alegra, Senhor. Mas, Senhor Jesus, tudo isso é apenas um motivo para a gente chegar nesta parte, que é ouvir a Tua voz. Senhor, nos orienta, Senhor. Senhor, e eu não sou isento, estou aqui na mesma medida, Senhor, para receber a palavra. Senhor, aquilo que por acaso, Senhor, enquanto eu estava em casa estudando, se por acaso meu coração não estava atento, o Senhor não revelou algo, revele agora. Fale aos nossos corações. Senhor Jesus, que a palavra a qual será ministrada seja direção para a nossa vida. Como nós iremos tratar aqui, Senhor Jesus, de família, Senhor. Nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero começar te dizendo algo. O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Perdoar significa remissão. Remissão está ligado à misericórdia e compaixão. É uma remissão de pena ou de ofensa ou de dívidas. Perdoar, o ato de nos perdoar, nos faz lembrar da ofensa e da ferida. Perdoar é para os fortes. Pedir perdão. Buscar o perdão de alguém é um ato de humildade. Reconhecer que temos erros. Ao pedir perdão, passamos por cima da nossa soberba. Quando pedimos perdão, estamos na defensiva. E deixamos o nosso eu lá embaixo. Pedir perdão é para os fortes. Efésios 4:32 vai dizer: antes, sede
uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando eu estudava em casa, o Espírito Santo falou algo no meu coração. O perdão é libertador. Tanto para quem pede, quanto para quem recebe. O perdão é libertador. Eu vou te falar o que causa a falta de perdão. Falta de perdão é considerada um pecado sério, com consequências tanto espirituais quanto emocionais. O ensino bíblico enfatiza a importância do perdão, tanto para quem recebe o perdão de Deus, quanto para viver em paz e liberdade. Não é assim a nossa oração? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A falta de perdão, ela causa uma interrupção do perdão divino. A Bíblia é clara ao afirmar que se não perdoarmos os outros, Deus também nos perdoará. Isso significa que a falta de perdão pode impedir a nossa própria reconciliação com Deus. A falta de perdão, ela causa amargura e ressentimento. A falta de perdão pode levar ao surgimento de amarguras, ressentimento, ódio em nosso coração, afetando as nossas relações e bem-estar. A falta de perdão, ela é uma abertura para o inimigo. A falta de perdão, ela abre algumas portas para a atuação do inimigo em nossas vidas, abrindo um espaço para ele influenciar coisas negativas e vai desviando a gente de Deus. A falta de perdão, ela causa doenças físicas e emocionais. A falta de perdão pode contribuir para o desenvolvimento de doenças físicas e algumas emocionais, como ansiedade, depressão e outros problemas de saúde. A falta de perdão nos deixa em um cativo espiritual. A falta de perdão pode nos aprisionar a nossa alma, impedindo um crescimento espiritual e a experiência da liberdade em Cristo. O perdão é libertador, mas a falta dele é uma prisão. Eu quero te contar meu testemunho. Eu tive uma infância muito difícil. Minha mãe teve um caso com um rapaz casado. Quando me concebeu, ainda muito nova, sem nenhuma estrutura, casou com outra pessoa. Essa outra pessoa, só por saber que eu não era filho dele, me maltratava assim de forma que, se eu te contar, algumas vezes minha mãe via que não tinha saída de ficar dentro de casa, a gente dormiu na rua, eu e minha mãe. E eu cresci sem pai. E chegou uma época que minha mãe olhou para mim e falou: não tenho condições de te criar, nós vamos apanhar, nós vamos morrer aqui. E eu não tenho coragem de largar ele, senão eu vou morrer. Eu preciso deixar com alguém. Eu tinha 4 anos de idade. E ela me deixou com uma senhora. Essa senhora me criou, me levou para a igreja, fez eu ser quem eu sou. Quando eu tinha 21 anos de idade, apareceu um senhor na minha porta, chamou pelo nome e disse: você é o Luiz?
falei, sou. Ele disse, eu sou seu pai. Você me perdoa? Eu olhando para ele, a história correu em 1 minuto. Tudo aquilo que eu passei por não ter um pai. Porque o pai é a firmeza. O pai é a direção. Eu perdi. Eu não tive aquilo. Acho que tem um lencinho aqui, irmão. Tudo certo, obrigado. Eu não tive isso. Mas ele olhando para mim, olhando para ele, eu disse, fique em paz. O amor de pai, de mãe, essa senhora me deu. Eu conheci a Cristo através dela. E eu te perdoo. Você está perdoado. E eu estava prestes a noivar com a minha gatinha. E eu falei, olha, eu vou noivar tal dia. Será uma honra recebê-lo. Eu fiquei com uma alegria, nossa, vou chamar alguém de pai, eu não sei nem falar pai. Pai, eu só chamava Deus. E eu encontrei ele mais uma vez. A gente tomou um sorvete, eu falei, agora o senhor paga, né? 21 anos, né? O senhor paga o sorvete, né? E eu falei, ó, em novembro eu vou noivar e eu quero ver o senhor lá. E ele, olha, Luiz, eu tenho tantos filhos para te apresentar. Eu falei, vai ser uma honra conhecer. Não deu tempo, meu pai não veio. E no meu noivado ele faleceu. Lembro que me ligaram. Luiz? Oi. Você nem me conhece. Eu estou te ligando para falar que seu pai faleceu. Eu fui no velório, naquele mix de emoção. Eu acabei de conhecer. E vou conhecendo os irmãos e me abraça. Após isso, eu tive contato com alguns irmãos. E era engraçado ver alguém que é minha cópia. Só que mais velho, né? Era engraçado. E um dia, um dos irmãos, né? O nome dele é Marcos, ele me abraçou, ele disse, muito obrigado por você ter perdoado nosso pai. Ele falou quando saiu da sua casa, que ele podia morrer em paz. Você não sabe o bem que você fez a ele. Nosso pai estava com um problema de coração. E ele tinha que te encontrar. Eu comecei a ter contato com esse irmão. Em frente à casa desse meu irmão tinha um sobrinho. E era engraçado ele também me chamar de tio, que ele tinha quase a mesma idade que eu. O pai dele, que era meu irmão mais velho, também havia falecido. Eu passei a ir mais vezes. Um dia eu estava em casa. E esse meu sobrinho me mandou uma mensagem no direct. Ele disse, tio, eu fui na igreja e eu aceitei a Jesus. Falei, maravilhoso. Que bom saber. Ele falou, sabe o que me levou a isso? Eu disse, não. A sua vida. Falei, sério? Eu não conhecia Jesus, eu só fui conhecer Jesus através da sua vida. E eu me encantava com seus stories. E eu tomei essa decisão de aceitar Jesus. E recentemente ele mandou, tio, tudo bem? Eu tudo. Tal dia eu vou me batizar.
O perdão é libertador. No filme A Cabana, o filme A Cabana, ele tem um propósito. O propósito é o perdão. Para quem assistiu, vai ver que aquele pai era revoltado, né? Porque tinha matado a filha dele. E ele foi deixando o remorso, a raiva entrar no coração dele. E há uma certa cena no filme que Deus se apresenta para ele dessa vez como um homem, né? Como um pai. E Deus fala para ele: está na hora de você perdoar. E ele, com aquela dor que perdeu a filha, ele disse: eu não consigo perdoar. Eu quero que você mate ele quando ele matou minha filha. Ele: não. E Deus dizia: ele também é meu filho. Só te trouxe aqui para você perdoar. Diga bem alto aí, ó: eu perdoo. Perdoe ele. Tire ele do seu coração. E ele perdoou. O que aquele pai não sabia é que dentro do seu lar, a menina, né, uma outra filha, que se sentiu culpada por ter causado o acidente e todo o transtorno, e depois a filha acabou sendo raptada, ela estava numa depressão profunda. E o pai não estava enxergando, porque ele estava preso a uma falta de perdão. Naquele dia ele decidiu perdoar. Voltou para sua casa, olhou para a filha dele, né? Filha, tá tudo certo. Não se sinta culpada de nada. A nossa outra filha, sua outra irmã, Deus levou. Mas enquanto a gente está aqui na terra, a vida segue. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em fazer isso para os nossos? Para os domésticos, para os da casa. Nós temos uma facilidade enorme de dizer Deus te abençoe, mas nós não temos coragem de dizer em casa Deus te abençoe. Nós temos uma facilidade enorme de que alguém esbarrou com a gente no metrô, a gente pedir perdão, mas dentro de casa existe um bloqueio. Eu disse para você que pedir perdão e perdoar é para os fortes. Então faça a sua casa ser forte. Eu vou te dar 5 minutos, que eu acho que é o tempo que me resta. Você vai juntar aí com a sua família aí. 5 minutos. Já estão do lado deles? Já o seu cônjuge, o seu filho, sua filha. A irmã pode vir aqui, viu? O Cláudio pode sair daqui não. Eu acho fantástico o grupo de louvor da igreja, que parece que eles combinam comigo, né? A mesa é lugar de família. Na mesa se levanta reis. É na mesa onde a gente conversa. E a sociedade hoje tira a mesa, né? Não tem muito espaço em casa e a gente senta no sofá. Não faz isso não. Olhe bem para ele aí, para ela. Eu acabei de vir de um velório, viu? E triste é alguém ver alguém chorando de remorso. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Eu perdoei meu pai sem saber que logo depois Deus iria levá-lo. E talvez num velório eu poderia ter chorado de remorso. Mas eu não chorei de remorso. Eu chorei de saudades. Hoje você tem a oportunidade de olhar bem nos olhos dela. Talvez homem para você foi sem querer.
Ninguém mandou casar. Mas para ela não foi sem querer. Para ela ficou lá, ó. Marcado lá dentro. Talvez ela tenha um trauma que você não sabe. Talvez ela não teve a coragem de te contar ainda. E você vai olhar bem nos olhos dela e dizer: me perdoe. Aquele dia eu estava errado. Você, mulher, talvez na sua correria, você amaldiçoou o seu filho de uma coisa que você nem sabe. E você tem essa oportunidade de dizer: me perdoe. Ou talvez para os nossos filhos. Às vezes nossos filhos não querem ser cristão porque vê a gente. Mas que o nosso lar seja um lar onde ele trata as doenças. E não um lar que tem doenças. Que o nosso lar seja terapêutico. E não com patologias. Você é um pastor lá na sua casa. Se minha esposa estivesse aqui, ela tinha que estar aprovando o que eu estou dizendo. Porque não importa se eu sou homem de Deus para vocês. Importa que eu sou homem de Deus para ela. Olhe para ele, você tem essa oportunidade. Ela não está aqui. Mas olhe para ela aí. Peça perdão. Essa é a sua oportunidade. Sua oportunidade. De pedir perdão, de perdoar. Liberte o seu lar. Liberte o seu lar. O seu lar, seja liberto. Que o seu lar não seja um lar patológico, mas sim terapêutico, que trata as doenças. Peça perdão para ele e para ela. Você precisa disso. Você precisa. Antes que amanhã vire uma depressão, vire um rancor. Você precisa disso. Olhe bem para ela, olha, eu te perdoo. Libere ela do seu coração. Liberte ela. Está perdoado. Perdão não é amnésia. Mas quando te lembrar, não vai te ferir mais. O que fizeram comigo não me fere. Porque Deus já tratou. Já está tratado. Está perdoado? Está perdoado? Senhor, eu quero apresentar essas casas, Senhor. Estes lares. Que Satanás luta constantemente. Desde que o mundo é mundo. Lares destruídos. Por falta de perdão. Mas eu oro neste momento, Senhor. Que sejam lares transformados. Que sejam lares libertos. Senhor, quando houver uma ofensa, que no mesmo instante, Senhor Jesus, haja perdão. Quando houver, Senhor, qualquer coisa adversa, não deixe que isso seja uma brecha para Satanás entrar, mas que haja perdão. Que isso seja quebrado, porque o perdão, ele é libertador. Você que está aqui e ainda não conhece a Jesus, você tem essa oportunidade de aceitá-lo. Aproveite o perdão, já peça para ele perdão, seus erros. E você que quer aceitar Jesus, levante uma de suas mãos. Eu não tenho dúvida que é a melhor escolha da sua vida. Eu fiz essa escolha com tantos medos.
Eu lembro que essa senhora que me criou, que hoje eu chamo de vó, mas não tem nenhum vínculo de sangue. Ela falou: Luiz, você chegou aqui com tanto medo, você nem dormia. Me dava dó de ver você com tantas feridas. E você não dormia. E aí um dia ela olhou para mim e ela falou assim: mas você perdoa tudo, tá? Você perdoa tudo. Deus te trouxe para mim, eu vou cuidar de você. Talvez você está aí com tantos medos, com tantas feridas. Elas existem, elas estão aí. Mas não vai adiantar você seguir adiante com elas. Recentemente Deus ministrou algo comigo, eu ministrei lá no nosso PG. Aquilo que você se alimenta é aquilo que te conduz. Se você se alimentar de ódio, o ódio vai te conduzir. Se você se alimentar de mágoa, a mágoa vai te conduzir. Se alimente de perdão, de reconciliação, e Ele vai te conduzir. Existe alguém que quer aceitar Jesus? Esta é a sua oportunidade. Pastor, mas eu tenho tantos problemas. Eu também, meu filho. Eu tinha muitos problemas. Tantos medos. E Deus falou: vem. Eu quero cuidar de você. Hoje eu falo, eu sou um bom pai, porque Deus me ensinou a ser. Hoje eu tento ser para o meu filho o que eu não tive. Mas Deus me ensinou. Deus me ensinou através dos meus pastores, através da Bíblia. E Deus também quer te ensinar. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? É só levantar uma de suas mãos. Nós estaremos orando por você. Você que fala: pastor, eu quero, eu quero. Eu decido, eu quero aceitar Jesus. Eu preciso desse perdão para me libertar. Eu preciso me libertar dos meus medos, dos meus receios, dessa ansiedade que está tomando conta do meu coração, e é por conta de falta de perdão. Talvez você está preso aí, não prospera, não vai para a direita nem para a esquerda, porque falta perdão aí. E Deus te fala: vem, eu te perdoo. Você sempre quis que alguém morresse de amor por você, não foi? E Ele morreu. Vem para Jesus. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus? Não deixa o medo te paralisar. Não deixa Satanás colocar na sua cabeça: não, você não precisa disso. Para quê? Você não precisa disso. Não, você precisa. Você precisa, e você vai ver o quanto é maravilhoso ter Jesus. Quando Jesus vai entrar na sua vida, o perdão automaticamente vai te limpando. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus? Ou voltar para Cristo? Você é um dia que se afastou. Você é um dia que se feriu de alguma forma e foi lá fora tentar se curar. Mas não, a cura está aqui dentro. Você que quer voltar para Cristo, essa é a sua oportunidade. Você quer voltar para Jesus, levante sua mão lá em cima. Ou se você está com medo, está sem coragem, está tudo certo. Você vai olhar para alguém e falar: você vai comigo? Você vai comigo lá na frente? Não largue minha mão, eu só estou com vergonha. Estou sem coragem, mas eu quero ir. Deus está falando comigo aqui, eu quero ir lá. Você só vai comigo, me dê a mão e vai lá. Eu só preciso de um impulso para chegar até lá. Talvez você está dizendo: eu sou muito novo, pastor. Bom é começar novo. Pastor, eu sou muito velho. A palavra de Deus diz: mesmo ainda na sua velhice, daria os seus frutos.
Nunca é tarde. Existe mais alguém que quer aceitar ou voltar para os caminhos do Senhor? Esta é a sua oportunidade. Antes de encerrar, fique em pé você, isso, fique em pé. Quero orar por você. Senhor Jesus, aquilo que eu não alcanço, alcance. Senhor, onde a minha oração, Jesus, estava ministrando aqui, o Senhor falava sobre a alma, Senhor. Cuide da alma dele, Senhor Jesus. O seu passado, Senhor Jesus, talvez te corrói. Que ele seja liberto. Senhor, que ele seja liberto, Senhor. Que o perdão alcance, Senhor Jesus. Que o perdão alcance e o transforme. Faça dele um grande homem. Assim como o Senhor fez comigo. Transforme ele. Que o perdão seja libertador. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Já é um dos nossos filhos. Deus abençoe.